Vamos falar um pouco sobre kavod, respeito, honra, honrarias, conforme encontramos no Talmud, no Tratado Yevamot 62b, nos contam os sábios de um evento histórico, trágico, que ocorreu há cerca de 2000 anos atrás, na época do final do Segundo Templo. Amru Shnei Masar Elev Zugot Talmidim Ayulol Rabi Akiva. Contam os nossos sábios que naquela época vivia o grande sábio judeu Rabi Akiva, e ele chegou a ter 12.000 pares de alunos, assim chamam, porque em geral cada aluno tem o seu companheiro de estudo, o seu havruta. Então ele chegou a ter, numa época só, 24.000 alunos. Mestre tão grande, com 24.000 alunos, discípulos. Porém, aconteceu uma tragédia, uma mortandade, uma epidemia, e praticamente todos eles pereceram, numa mesma época, numa sequência só. Bekulam metu beperak echad. Então, isso é o motivo, até inclusive todos os anos nós temos um período no nosso calendário onde não são feitos casamentos, onde se guarda certos sinais de luto, e isso vai de depois de Pesach até Lag BaOmer ou até Shavuot, o chamado período de contagem do Omer. Se fala que foi durante esse período que morreram, que pereceram os 24.000 alunos de Rabi Akiva. E por que eles pereceram? Se eram pessoas estudiosas da Torá, discípulos de um grande mestre, de um grande tzadik, cumpridores de mitzvot, sem dúvida alguma. Por que uma coisa tão grave aconteceu entre eles? Mipnei shelo nahagu kavod ze laze. Porque eles não souberam respeitar um ao outro, porque havia falta de respeito entre eles, e essa falta de respeito não era por banalidades, mas se diz que eles eram um pouco intransigentes na sua visão, interpretação da Torá. Aquilo que eles entendiam do mestre, cada um achava que ele entendeu exatamente o que o mestre quis dizer, o que o mestre ensinou, e somente da forma que ele entende, da forma que ele interpreta, essa é a forma correta de se traduzir e de se agir. E, portanto, quando ele via um companheiro de estudo, ou um outro aluno que interpretava diferente, ou tirava outra conclusão, queria agir diferente, então, até talvez por querer guardar o ensinamento do mestre, que ele achava que ele é o único detentor da verdade, ele desprezava o outro aluno, menosprezava, não respeitava, pelo contrário, e vice-versa. Então, imaginem o que se tornou, mesmo pessoas estudiosas da Torá, etc., havia um desrespeito total e completo entre elas, e por isso ocorreu essa mortandade, por isso eles vieram a falecer nesse período curto de tempo, tudo concentrado numa época só. Behaya olam shamem, se diz que o mundo estava perplexo, como devastado, arruinado por causa disso. E se diz que no final Rabi Akiva ele teve, por assim dizer, que começar tudo de novo através de 5 outros discípulos, que eram Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Shimon e Rabi Elazar ben Shamua. E graças a esses 5 alunos, pôde-se dar continuidade aos ensinamentos da Torá entre o povo de Israel. Aqui nós vemos que mesmo quem está estudando Torá, e às vezes até principalmente quem estuda Torá, etc., se exige da pessoa uma atitude condigna para o seu próximo, para o seu semelhante. Não é pelo fato de você estar estudando ou achar que você está coberto de razão que isso lhe dá o direito de desrespeitar o semelhante, seja desrespeitá-lo na sua opinião, na sua visão de vida, ou pior do que isso, desprezá-lo por completo, com uma falta de respeito. Aí nós vemos que o conceito de kavod, de saber honrar uma pessoa, saber respeitar,
Se fala hoje em dia de respeitar a individualidade, ou respeitar a diversidade, respeitar o fato do outro ser diferente ou pensar diferente, mas de qualquer forma é um respeito imprescindível, indispensável, que cada um de nós deve ao próximo, e a falta desse respeito, mesmo que a pessoa tenha muitos outros méritos, mas essa falta de respeito para com o semelhante, qualquer que seja o motivo, é considerado algo muitíssimo grave.